Bom dia a todos e a todas. Prazer estar com vocês. Bom dia, colegas de painel. Uma oportunidade muito grande da gente poder conversar como a universidade pode ajudar nesse momento de energia e como é que o mercado e o poder público pode também se beneficiar desse momento universitário. E para isso, eu gostaria de convidar os colegas a se apresentarem e, seguindo o mais belo critério da sociedade, Ladies First. Então, por favor, professora Liane. Obrigada, Samuel. Bom, inicialmente, obrigada pela oportunidade de vir falar, né? Eu sou professora, pesquisadora do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Eu desenvolvo pesquisa na área de catálise, e catálise hoje é uma área central para a transição energética, porque é de onde são processos, né, importantes para a preparação dos combustíveis do futuro, digamos assim. Eu atuo, então, num instituto de uma universidade pública que desenvolve projetos financiados tanto com recursos públicos quanto recursos privados. Nós temos alguns centros de pesquisa na USP. Eu vou depois destacar a minha participação no Centro de Pesquisas para Inovações em Gases do Efeito Estufa. É um centro que foi cofinanciado pela FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e a Shell Brasil, por meio dos marcos regulatórios da ANP, onde são desenvolvidos, então, inúmeros projetos visando mitigação de emissões de gases do efeito estufa. Acho que deixo para depois dar mais detalhes da nossa participação. Obrigada. Perfeito, professora Liane. Professor Leonardo, lá na PUC. Bom, obrigado. É sempre um prazer, né, tá podendo contribuir aqui com a Energy Summit. Muito bom dia a todos e todos. Meu nome é Leonardo Lima, eu sou originalmente professor de finanças e pesquisador na linha de, inicialmente, finanças da energia, economia da energia, e depois a gente foi incorporando nessas linhas de pesquisa tecnologias, sobretudo a tecnologia blockchain. Então a gente faz muita pesquisa aplicando blockchain à transição energética e a questões ligadas à energia, né? Tenho tido a oportunidade de contribuir também na gestão da universidade, né, em algumas funções pregressas. E a PUC é uma universidade de pesquisa e muito atuante, né, nas linhas e nos marcos, né, regulatórios das agências, né, da ANP, sobretudo. E, enquanto universidade de pesquisa, tem uma contribuição bastante importante, né, no desenvolvimento dos alunos, do ensino, tá? E no desenvolvimento, sobretudo, de aplicações. E a gente vai poder compartilhar isso daqui a pouquinho com vocês e discutir com os colegas. Perfeito, professor Leonardo. Obrigado. E Alexandre, eu gostaria de que você se apresentasse e, principalmente, apresentasse para a gente o CGRE. Eu acho que nem todos nós aqui temos o prazer de conhecer esse centro tão relevante para o nosso estado. Bom dia a todos da plateia, aos companheiros painelistas. Sou o Alexandre Silveira, coronel do Corpo de Bombeiros e especialista em gestão de riscos e desastres. E atualmente eu atuo no Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências em Energia, uma pequena parte do que acontece no desastre, que justifica muito o motivo, né, um grande motivo das pesquisas que são feitas exatamente para um mundo mais sustentável, mais resiliente, mais resistente. O Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergências em Energia é um órgão da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. É o primeiro órgão, o primeiro centro no Brasil voltado para a gestão de riscos em energia. Tem sido um case de sucesso, outros estados têm nos procurado. Nos localizamos na Praça 11, no Centro Integrado de Comando e Controle, ou seja, somos um centro dentro de um centro, ligados a todos os órgãos públicos estaduais, entre outros órgãos de interesse. O principal objetivo nosso é apoiar aos processos
que façam a mitigação e resposta das crises e desastres que envolvam a energia elétrica no momento, mas temos objetivos estratégicos e que, com o crescimento tecnológico, a evolução tecnológica das novas energias, e dentro dos nossos objetivos estratégicos, já sabemos e entendemos que vai haver uma evolução desses objetivos, né? A gente tem esse entendimento. E todos os nossos processos estão voltados para isso. Deixo para explicar mais informações ao longo do painel. Perfeito, Alexandre, Liane, Leonardo, obrigado pelas apresentações. Como já foi apresentado, eu sou reitor do IBMEC Rio de Janeiro, mas as estrelas aqui são eles, então não tem por que adentrar muito na minha formação, até porque eu também sou de finanças, né, Leonardo? Então, bom, indo para os temas centrais aqui da nossa conversa, Liane, a gente sabe que hoje você trabalha muito com essa área de efeito estufa, com os gases, etc., e que você tem muitos projetos lá na USP. Você poderia apresentar para a gente aqueles projetos mais interessantes hoje dentro desse universo da energia propriamente dita, e aí já pensando que a gente vai fazer uma ligação disso com a parte de financiamento e com a parte da resistência e resiliência nesse ambiente de energia, quais são aqueles projetos que hoje você destacaria que estão mais próximos de mercado, mais próximos de realidade, e não só de pesquisa, como se só pesquisa fosse pouco, né? Obrigada. Bom, a área que eu atuo, então, é dentro das tecnologias de captura e utilização de carbono, né? Essa área, ela prevê um mundo onde as emissões de gases do efeito estufa deixam de ser um problema por conta da emissão para a atmosfera e passam a ser uma solução, uma vez que esse resíduo, de certa forma, de várias atividades humanas, possa ser capturado e utilizado e empregado para agregar valor, produzindo, por exemplo, combustíveis que de outra forma seriam oriundos de fontes fósseis. Utilizando, por exemplo, um CO2 capturado de uma atividade que aqui no Brasil é bastante presente, que é, por exemplo, a fermentação do próprio etanol, eu tenho um CO2 biogênico que poderia ser usado para a produção de algum combustível de baixo carbono, uma vez que ele seria produzido ou construído a partir da molécula de CO2. Esse processo não é simples, existem várias possibilidades de rotas sintéticas, né, para diferentes produtos químicos que seriam depois formulados na forma de combustíveis a partir do CO2. Eu posso afirmar que a maior maturidade tecnológica hoje se encontra na produção de metanol. Dentro da Universidade de São Paulo, houve, então, um apoio bastante grande para desenvolver um projeto nessa área. Hoje nós já passamos da escala de laboratório, onde nós ficamos aproximadamente 3 anos trabalhando, e estamos numa sequência de uma etapa posterior que nós chamamos de scale-up, ou seja, que é escalonar a tecnologia. Isso está no momento em desenvolvimento, então é um dos grandes projetos, que é a construção de uma planta piloto para a produção de metanol a partir de CO2. Metanol, ele pode ser um combustível e tem recebido bastante destaque na área de combustíveis para transporte marítimo. E por conta disso, há um interesse de se desenvolver a síntese desse novo combustível. Acho que esse é um dos grandes projetos. A USP também, e o centro que eu trabalho lá, como eu já mencionei, o RCGI, nós temos outros projetos que também estão atingindo uma escala de demonstração. Um deles é a produção de hidrogênio a partir do etanol, reforma de etanol para a produção de hidrogênio, é um dos grandes projetos. E o centro tem outros programas de pesquisa, né? Eu mencionei, então, um exemplo de um projeto grande num programa que nós chamamos CCU, Captura e Utilização de Carbono. Nós temos projetos na área de NBS, que são as soluções baseadas na natureza. Nós temos projetos na área de BECCS, que é a bioenergia com captura de carbono. Então, diversas tecnologias que visam, no final das contas, produzir tecnologias que são capazes de mitigar emissões, de produzir materiais de baixo carbono. Perfeito, professora Liane.
Para a realização desses projetos, o financiamento, o fundo, a origem é extremamente necessário, né, Leonardo? E aí, como é que hoje você tem enxergado, tem visto e trabalhado principalmente essa possibilidade de fundo, essa captura de recursos, visto que, como a própria professora Eliane acabou de apresentar, só em tempos de laboratório foram 3 anos. Não é um negócio que surge do dia para a noite, essas soluções. Como é que hoje você tem enxergado isso? Como é que isso tem sido trabalhado? Perfeito. Obrigado, Samuel. Bom, tudo começa pela pesquisa, né? Eu acho que é importante perceber que você precisa ter uma pesquisa forte. A essência, a origem está na pesquisa, né? Agora, não só, né? A gente precisa começar a entender, e a PUC-Rio tem feito isso bastante bem, tanto é que tem um volume bastante grande de projetos, mas a gente precisa estar sempre entendendo, né, aonde que aquela pesquisa vai dar e se antecipando às tendências, né, futuras, tá? Justamente para a gente estar provocando desenvolvimentos que despertem o interesse das empresas, porque às vezes a empresa também não sabe muito bem, você tem que ir lá despertar o interesse, né, e para conseguir esse recurso, conseguir esse funding, né? E eu acho que esse é de fato o caminho, mas a origem, a essência é a pesquisa. Acho que tem que estar com a pesquisa super forte, né? E, claro, antenada para as tendências de mercado e concatenada com a relação com a indústria, que é fundamental. Você está entendendo o que a indústria está querendo, para onde está indo e se antecipando a tendências. Dentro desse cenário que a pesquisa é relevante, ela precisa de recurso, mas só que ela vai ser entregue para uma sociedade. E aí é que eu enxergo um posicionamento do agente público nesse processo para trazer essa absorção. Então, Alexandre, considerando que temos a pesquisa, temos o recurso possível, como é que o agente público absorve, vou usar o próprio exemplo da pesquisa de metanol da professora Eliane, como é que você enxerga que o agente público, no caso de uma questão de risco, de resistência e resiliência, poderia absorver uma pesquisa dessa para atender a uma demanda da sociedade e, consequentemente, transformar a sociedade numa sociedade mais inteligente, mais resistente, mais resiliente? É interessante porque esse é o conceito da tríplice hélice, né, que nós tentamos aplicar. E nós nos colocamos, o Centro de Gerenciamento de Riscos e Emergência e Energia, como a ponta do poder público, que absorve todas essas questões do desenvolvimento tecnológico na área de energia. O que eu acho interessante, vale a pena frisar, é que o órgão, o nosso Centro, né, de Gerenciamento de Riscos, ele é instituído por decreto, eu já disse isso, mas ele teve origem exatamente onde o calo aperta, onde mostra exatamente as necessidades de uma sociedade muito mais sustentável. A experiência de Petrópolis em 2021, 2022, toda aquela chuva, ela gerou um quadro muito nefasto, os efeitos foram muito nefastos de desastre. Considerando o desastre como resultado de evento adverso, que seja natural ou provocado pelo homem, sobre um ecossistema vulnerável ou não preparado para enfrentar essas mudanças climáticas que estão acontecendo. Aí eles causam danos humanos, materiais, ambientais e ainda prejuízos econômicos e sociais. Só para ter uma ideia dos prejuízos econômicos, em 12 anos, o Brasil ele teve uma perda de 732 bilhões de reais. E eu não estou nem mostrando as consequências, outras consequências, mas se a gente investisse 1/12 disso na prevenção, talvez a gente não tivesse um prejuízo dessa monta e tivéssemos poupado muitas vidas, né? E deixado pessoas em risco. E aí, nesse desastre, ficou muito claro, a velocidade dos problemas é óbvio, sempre é maior que a velocidade das soluções. E uma visão que eu tive naquele momento lá em Petrópolis, para trazer a experiência aqui, foi que nós chegamos na cidade, muita gente morta, né? Óbvio, a gente infelizmente tivemos esse cenário, mas o que me chamou a atenção foi a falta de energia. Nas 48 horas catastróficas da cidade, aquela falta de energia, ela gerou, além da perda econômica, uma complexidade de ações no serviço público. Então, nós tínhamos, por exemplo, manejo de mortos, hospitais sem energia, presídios sem energia e a comunicação sem energia.
A comunicação, quando parou a energia na comunicação, né, nos sistemas de comunicação, o bombeiro ele tinha ido para achar 3.000 alvos, 3.000 pessoas que estavam sendo reclamadas pelos seus parentes. E, na verdade, não era esse número todo, mas como não tinham comunicação, essas pessoas tinham ido para o abrigo, né, provisório, esperado o tempo passar, sem comunicação. Então, basicamente, 3.000 pessoas estavam embaixo da terra. O Corpo de Bombeiros, com todos os seus esforços, não conseguia fazer essa... Começava a fazer uma busca e, de repente, a pessoa aparecia. Isso atrapalhava um pouco a eficiência do salvamento. Então, assim, o centro foi criado exatamente nesse momento para redução dos riscos de desastre, dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável e do Marco de Sendai, compreendendo os riscos, fortalecendo a governança, trabalhando para o investimento em novas tecnologias e justificando ainda a preparação. Então, é um órgão de preparação. E aí, quando a gente fala do termo triplo hélice, a gente mostra o seguinte: é um órgão que, inicialmente, ele começa fazendo essa gestão de via de mão dupla entre as concessionárias de energia, basicamente elétrica inicialmente, e os serviços públicos com o objetivo da diminuição do tempo médio de atendimento. É um trabalho silencioso, mas para poder retornar à normalidade, à pseudo-normalidade, o mais rápido possível, retomar a energia elétrica, às vezes a concessionária precisava da ajuda do serviço público. E a gente consegue, dentro dessa complexidade de desastre, ser o órgão que faz essa articulação dedicada de forma mais rápida. De outra forma, e as concessionárias, uma concessão federal, entendeu que esse órgão estadual conseguia ajudá-los nesse tempo médio de atendimento. Mas a eficiência disso, por exemplo, depende do mapeamento de alguns processos. É um processo longo. No entanto, as concessionárias, os serviços públicos essenciais, as infraestruturas críticas e toda a infraestrutura sensível do Estado também não poderia ficar sem essa energia, sem o serviço essencial para o funcionamento, seja nos desastres, seja nas crises diárias que acontecem de falta de energia que nós enfrentamos. Então, no primeiro momento, o grande objetivo era esse, da retomada. Com o implemento de novas tecnologias, de novas energias, o Segri começa a entender que, dois caminhos, ele começa a produzir dados que podem ser utilizados pela academia em todos os processos possíveis, e ele consegue agora também visualizar que o seu apoio a toda a cadeia de suprimentos dessa nova tecnologia que está promovendo o crescimento econômico do Estado. Além das questões de segurança estrutural e humana, que fazem com que o investidor, as indústrias, olhem para o Estado e falem: poxa, esse Estado, ele prima não só pelo desenvolvimento, mas pelo desenvolvimento sustentável e seguro, levando em consideração que as tecnologias elas precedem o ambiente regulatório e precedem também as questões de segurança dessa implantação. Então, o Estado está antevendo, ele não faz esse termo risco, que dentro desse novo paradigma que a gente trabalha dentro da gestão do nosso secretário Cássio Coelho, não só o desastre em si, a mitigação dos desastres, mas a prevenção de desastres, trabalhar antes, faz com que a gente consiga ter esses processos mapeados, e aí entra o interesse da academia em olhar exatamente o nosso banco de dados e os nossos processos para melhoria e eficiência disso. Perfeito. A gente tem aqui um conjunto de fatores muito relevantes de toda essa questão de produção de energia, de resistência e resiliência do ambiente, o volume de dados disponíveis que a gente pode trabalhar com isso. E, professora Eliane, a gente sabe que fazer pesquisa não é fácil. No Brasil, ela tem um quê de sofrimento um pouquinho maior. Além da questão financeira, que é natural, a gente já sabe disso, a gente trabalha com pesquisa, seja em qualquer área, sofre com isso com uma certa frequência, até porque fazer o agente fomentador compreender o que a gente está fazendo dá um certo trabalho, também leva tempo. O que você tem encontrado hoje de principal entrave, né, dentro dos seus laboratórios, dentro das suas pesquisas, para produzir as entregas que você, como pesquisadora, desejaria entregar para a sociedade? Pergunta importante, né?
Eu considero, assim, no meu caso, principalmente, fazer pesquisa é uma escolha e eu vejo como uma oportunidade, né, de estar dentro de uma universidade que faz pesquisa e que me dá liberdade, inclusive, para eu escolher qual é o caminho que eu quero tomar e selecionar dentro da N possibilidades, né? Claro que depende do financiamento. Muitas vezes nós somos direcionados a pesquisar aquilo que, de fato, está recebendo financiamento por chamadas específicas, né, e tudo mais. Normalmente, eu acho que isso para qualquer pesquisa realizada no Brasil, que depende, como é o caso, né, nós fazemos algo extremamente tecnológico, que depende de equipamentos sofisticados e produtos, muitas vezes, até mesmo produtos químicos importados, né? Então, normalmente, o principal entrave acaba sendo a questão da aquisição de insumos e materiais e equipamentos por meio de importações demoradas, o custo, né, que a gente acaba pagando, né, com relação a isso também, taxas e tudo mais. Mas eu diria que um dos entraves que em todas as áreas de pesquisa, infelizmente, ainda não foi solucionado é a questão da importação. Tirando isso, talvez um pouco da burocracia interna mesmo, né, que nós mesmos criamos processos um pouco complicados, né, mas de um modo geral eu acho que nós temos o mais importante, que são as pessoas, né, nós temos normalmente um grande interesse na área de química, é uma área muito procurada para pós-graduação, então nós temos bastante interesse de pessoas que queiram se dedicar a desenvolver, fazer seus mestrados, doutorados nessa área. E então a gente tem uma coisa que é muito preciosa, que é o interesse das pessoas, a criatividade, e com isso formamos pessoas, né? E eu, como orientadora, né, líder de um grupo, eu tento minimizar o máximo possível para quem está trabalhando no dia a dia as questões burocráticas e essas questões que eu mencionei antes, né? Essa é a parte do gestor, né, que eu acabo sendo uma gestora, né, de um grupo de pesquisa, de um laboratório. Aproveitando o gancho da função gestor, Leonardo, você que atua como gestor, certamente tem dificuldades nesse processo também de fomentar a pesquisa, mesmo a PUC sendo uma universidade com essa veia de pesquisa muito forte. Como é que você tem trabalhado essas dificuldades naturais do processo de pesquisa? Aí eu estou excluindo o financeiro dessa conta, porque a gente já falou dele, mas esses outros entraves, na sua visão, dentro dessa possibilidade de gerar soluções para a sociedade. Bom, eu acho que existe aí um bom desafio, que é integrar a pesquisa e os resultados da pesquisa, né, com soluções de mercado. Eu acho que o Brasil ainda está aprendendo a fazer isso, né, enquanto outros países em maior desenvolvimento sabem fazer muito bem, né? E a gente tem procurado na PUC justamente desenvolver toda a esteira, né? Quando eu digo toda a esteira, desde o aluno em sala de aula, e aí a gente fala não só da pós, mas da graduação também, sobretudo, né? E nós contamos com um centro de empreendedorismo para fazer isso, para ajudar a formar os alunos, inclusive aqueles que decidiram ir para um eixo de pesquisa, mas terem uma percepção empreendedora e desenvolver uma cultura empreendedora, né? E a partir do SEMP, que na verdade é um minor, né? É um domínio adicional, mas que transitam ali em torno de 1.000 alunos por semestre, tá? Os projetos eles podem ser desenvolvidos numa esteira, passam por núcleos de pré-incubação e vão desembocar na nossa incubadora, o Instituto Gênesis, né, que, por sua vez, ajuda a desenvolver, desde do projeto germinado, a desenvolver startup até virar uma scale-up. E a gente está fazendo um dever de casa de desenvolver dentro de casa um UVC, né, um Venture Capital universitário, para ajudar a fomentar esse ecossistema. Isso está em estudo, em análise, está em desenvolvimento, mas a gente pensa que vai ajudar muito a desenvolver também essa esteira, porque isso vai desembocar na formação do aluno, no aproveitamento das pesquisas para virar produto, né?
na elaboração, na criação de spin-offs acadêmicas dos laboratórios. Então, a gente acredita muito nisso, no desenvolvimento da pesquisa, e que esse é o caminho para gerar maior impacto na sociedade. Perfeito, Leonardo. A gente, como escola de negócios, lá no IBMEC, a gente acredita e opera muito pesquisa aplicada. Então, é muita entrega, muita necessidade da sociedade. E aí, entendendo que essas necessidades da sociedade muito claras e gritantes é o caminho que a gente segue, eu faço uma pergunta para você, Alexandre. Que tipo de perfil profissional você gostaria de receber no centro para trabalhar contigo e que, por acaso, você não tem encontrado, ou está faltando alguma coisa, para que nós da academia possamos te nutrir desse profissional, pensando em toda essa linha de pesquisa e todo esse caminho de formação? São duas questões aí bem interessantes que você colocou. Primeiro, falar da triplo hélice, né? Nós somos a ponta do poder público, entendemos a demanda da indústria, da sociedade e a academia para fomentar exatamente as inovações tecnológicas necessárias para o equilíbrio e sustentabilidade da sociedade. O SEGRI, é só mostrar alguns processos para a gente conseguir entender. Nós não somos uma concessionária de energia, nós não somos uma ouvidoria, nós não somos aquele órgão que faz fiscalização no sistema de energia. Nós cooperamos de forma flexível e de forma colaborativa com as concessionárias de energia. E quando eu disse lá no início que nós estamos em evolução, é porque começamos com a distribuição, já estamos acompanhando a distribuição e a geração de energia e de novas tecnologias que estão sendo implementadas. Então, isso por si só já requer um conhecimento em todas essas áreas, né, específicas. Mas, na verdade, a gente tem acompanhado algumas outras coisas com a devida necessidade de olhar para os processos de resistência e resiliência dos processos. Por que não só resiliência? Porque se a gente falar em resiliência, a gente está dizendo o seguinte, olha, já aconteceu uma crise, já aconteceu um desastre, já houve prejuízo, mas vocês estão bem preparados para voltar ao normal. Houve um prejuízo. Mas se você começa a utilizar o termo resistência, provavelmente com o contexto das mudanças climáticas dos próximos 30, 50 anos, eu não vou me alongar a mais que isso, porque eu não sei como vai estar a sociedade com toda essa demanda energética. Até daqui a 30 anos já está difícil de saber. Bem diferente, né? Não tem como a gente ter essa visualização agora, né? Mas a sociedade ela precisa se preparar não só para ser resiliente, mas para ser resistente. E isso envolve uma camada muito grande de processos. Lá hoje, no SEGRI, a gente tem profissionais, muitos da segurança pública, mas todos eles têm conhecimento multifacetado em todas as áreas do conhecimento. A ideia de fazer gestão do conhecimento, transformar dados em inteligência, é o seguinte, a gente tem os dados, a gente consegue produzir os dados e a gente imagina que a academia possa produzir a inteligência desses processos. A gente tem isso claro dentro dos nossos objetivos estratégicos, desde o início, até naquele momento de estruturação do centro. Então, só para ter uma ideia, né, das nossas atividades, hoje nós temos no centro, por exemplo, profissionais de meteorologia, mas não para tratar das questões meteorológicas de outras áreas, mas específica para o setor elétrico. A gente precisa entender hoje quais seriam os indicadores e os parâmetros para a resistência e resiliência, por exemplo, desses setores, não só de energia elétrica, mas de todos os outros, em relação aos fenômenos naturais que existem. Precisamos ter série histórica, precisamos ter pesquisadores voltados para isso. Quais vão fazer modelagem? Como se faz essa modelagem? Parece uma coisa simples, né? Isso envolve engenharia também, envolve a engenharia elétrica, envolve outros processos da segurança humana, como a sociologia. É um estado que cresce, é um estado que tem direção de crescimento, que tem demanda energética e que tem implementação de novas tecnologias seguras, que é o que a gente está propondo, a segurança da cadeia produtiva. Nós temos outras questões, outras vertentes interessantes. Dentro desses vieses de pesquisa, por exemplo, mapeamento, como eu já coloquei, mapeamento de processos. Por exemplo, a complexidade desses desastres, uma única ocorrência, ela gera em torno de 92 desdobramentos, ocorrências subsequentes de um chamado telefônico que se faz para o centro.
Então, assim, a gente entende que, a partir desse momento, dessa grande complexidade, o profissional, aí um dos caminhos, né, dessa resposta da pergunta que você me fez, um dos caminhos é um profissional multifacetado, um profissional que tem uma pluralidade de conhecimento e de gestão de crises e consiga aplicar em áreas específicas do conhecimento, como a engenharia, a sociologia, a meteorologia, o meio ambiente. Um exemplo clássico agora que veio para que a gente estava debatendo, a questão da poda de indivíduos arbóreos nas cidades. É uma responsabilidade das prefeituras e, em algum momento, é responsabilidade das concessionárias. Mas não é só a poda, a gente enxerga não só a ponta do iceberg, que isso já gera crise, mas sim qual tipo de indivíduo arbóreo que uma cidade deve plantar embaixo dos fios. Então a gente começa a pensar no crescimento da cidade, no crescimento arquitetônico e urbanístico das cidades sustentáveis. Então a gente começa a imaginar o seguinte: em quanto tempo nós teremos uma cidade que não terá vulnerabilidade estrutural em relação à sua distribuição de energia, ou seja, fios elétricos, trocar para fios subterrâneos? E quais os riscos que essa nova tecnologia ou essa aplicação vão fornecer para a sociedade? Então, o tipo de profissional que nós precisamos, por exemplo, para o Segri, é esse profissional que tenha esse conhecimento, que possa atuar em diversas áreas de forma horizontal e que tenha uma verticalidade em alguns conhecimentos específicos. Por isso que eu digo, estamos abertos para todas as áreas, com certeza. Perfeito, Alexandre. Bom, a gente está caminhando aqui já para o nosso final. Então, eu vou caminhar para as nossas últimas considerações. Professor Eliane, eu queria te convidar aos nossos colegas a adentrarem nessa área de pesquisa de catalisadores, essa área de pesquisa que você milita já há tanto tempo, de geração de energia, através de resíduos, entre aspas, eu adorei o entre aspas do resíduo, da própria produção de outro componente de energia. Então, gostaria de te convidar eles a conhecer um pouco mais sobre esse tema e aprofundar os conhecimentos. Sim, estamos de portas abertas, né, para visitações, para contato. Eu sei que a área que eu falo, né, eu falo sobre uma questão mais dura, mais tecnológica, né, não atinge, na verdade, a população como um todo, mas é importante saber que tem alguém olhando, né, tem alguém se preocupando com essas questões também, né, as questões que são extremamente importantes e urgentes, né? Nós estamos numa emergência climática, então a questão, acho que hoje é inquestionável a relação entre a concentração de CO2 na atmosfera e o aquecimento global, isso é inquestionável. Um dado técnico muito interessante, por que o CO2... Por que se eu hoje parasse de emitir, eu não vou ter uma resposta tão imediata? O CO2 ele tem algo que a gente chama em química de um tempo de vida, né? Um tempo de permanência na atmosfera muito longo. Então, aquilo ele acumula na atmosfera, e essa é a diferença, e essa é a gravidade do CO2. Então, tudo que está sendo emitido está sendo acumulado na atmosfera. Por isso, os relatórios internacionais, eles falam que não é só uma questão de diminuir as emissões por uma série de tecnologias de baixo carbono, mas também a necessidade de remoção do CO2 da atmosfera, né? Então, e que a natureza faz isso, né, muito bem, mas não faz o suficiente para que isso resulte numa atenuação do aumento da temperatura global. Então, nesse sentido, acho que a minha mensagem para o público em geral é que tem pessoas cuidando disso, tem que haver obviamente, questões de governo, questões de políticas públicas, investimentos. O profissional que a gente está preparando hoje, né, que a gente forma, ele é muito mais multidisciplinar, porque essas áreas são multidisciplinares. Eu não faço uma pesquisa nesse assunto dentro especificamente de um laboratório, eu preciso sair, eu preciso conversar com outros profissionais da área de engenharia, da área de dados e tudo mais. Então, acho que a gente está andando nesse sentido da questão de ter projetos maiores, mais multidisciplinares e formando também profissionais que estão expostos, né, a esse ambiente, que é muito criativo e forma, então, desde a graduação até a pós-graduação, profissionais que, de certa forma, estariam preparados, né, para essas novas tecnologias que a gente espera que sejam adotadas, né, no futuro. Perfeito, professora Eliane.
Professor Leonardo, diferente da professora Eliane, eu gostaria de te propor, como últimas palavras, um chamamento ao ambiente, efetivamente, ao governo e à sociedade, para que possa fomentar-nos e nos ajudar dentro do nosso ambiente acadêmico a gerar mais facilidade para o nosso processo de pesquisa. E na tua visão, o que é necessário para que isso possa acontecer? Bom, isso vem acontecendo bastante bem no Brasil. A ANP, a gente vê a ANEEL, as agências dando passos bem interessantes no sentido do fomento. E agora eu queria destacar, e aproveitando um pouco da linha de pesquisa também, né, o uso de uma tecnologia, que é a tecnologia blockchain. Fundamentalmente é a tecnologia originada pelo Bitcoin, mas que está originando o nosso dinheiro digital, o Drex, né, aqui do Banco Central brasileiro. E a gente pode muito bem usar essa tecnologia para captar recursos. Tá? A gente está estudando isso para captar, inclusive, recursos para pesquisa, para projetos de impacto socioambiental. Isso está começando com instrumentos financeiros. Né? A gente vê, por exemplo, um exemplo muito interessante de uma blockchain que gerou um produto financeiro na Bolsa da Suíça. Eu estive lá, inclusive, conhecendo esse produto, né? E que o rendimento desse produto, vai para um projeto de impacto social ligado a refugiados, mas você tem produtos assim similares para fomentar a pesquisa. Né? Então, está surgindo aí novas estruturas de funding e que a gente tem que estar atento e que a gente pode começar a pensar e ajudar a estruturar e a complementar. Né? E só para fechar, queria deixar aqui um convite, né, para todos conhecerem também os programas novos da PUC na linha de transição energética, sustentabilidade e tecnologia. Né? A gente está um bacharelado em inteligência artificial começando e com o Instituto de Inteligência Artificial acabando de fazer um investimento, mas um investimento de 50 milhões agora no Instituto de Inteligência Artificial e estamos lançando um bacharelado em sustentabilidade, que é uma grande aposta também e que o mundo está migrando para aí, né? Dentro sempre de uma lógica interdisciplinar, né? E formando esse profissional do futuro que a gente acredita. Né? Bom, obrigado. Perfeito, obrigado, Leonardo. Coronel Alexandre, primeiro agradecer pelo excelente trabalho que o Centro SEGRI tem feito e gostaria de convidar a fazer um chamamento à sociedade para entender mais sobre o trabalho do SEGRI antes de eu efetivamente fazer o fechamento do nosso painel. Na verdade, ouvindo os demais painelistas, entendi e deixo isso bem claro, que